Refaz aí a pergunta aí, Ronaldo. Nós Agora estamos, calma. o senhor enfrentou um período atípico, né? Foi 2 anos do pico de uma doença aí que teve uma mais forte há cerca de 100 anos atrás, em 1918, se não me falha a memória, falando da gripe espanhola, né? Que matou 50 milhões de pessoas ao redor de todo mundo. E essa não tão fraca também, um vírus mortal que até hoje está ceifando vida, inclusive eu também fui infectado, né? E tantos parentes, tantas pessoas. Mas assim, senhor Alexandre, o senhor foi um cara que estava à frente do poder maior municipal aqui da cidade de Brasil Novo, né? Numa época tão difícil. O senhor atravessou 2 anos, eu imagino que foi muito difícil. Deve que o orçamento talvez ficou estourado, entre outras coisas, né? Problema de saúde é a prioridade do município, é o meu ponto de vista, né? É a prioridade para todos os efeitos. Né? O senhor acha que as medidas que a Prefeitura de Brasil Novo, no meado de 2019 e 20, as medidas que eles tomaram, né? Eu estou falando do fechamento do comércio, ele inibiu, ou seja, ele conseguiu frear, houve uma resposta positiva no sentido do avanço do contágio do vírus? Veja bem, a pergunta é extremamente inteligente, né? E bem elaborada. É assim, deixa eu começar dizendo o seguinte: governar por si só já é um grande desafio, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal. Governar é um extremamente desafiador, né? Você precisa ter capacidade de gestão pública e, ao mesmo tempo, capacidade de construir alianças. Imagina. E isso é um desafio enorme, né? Para qualquer gestor, seja ele em qualquer esfera, como já falei, é um grande desafio. E governar, no contexto geral, um grande desafio, governar na Amazônia é 10 vezes mais desafiador. A Amazônia, eu tenho discutido isso e com quem poderia mudar isso, infelizmente ainda não mudou neste país, que é o rateio de todos os recursos que voltam para a administração pública, eles voltam por número de habitantes, sem levar em consideração as dificuldades que cada região tem no país. Então, assim, quando a gente governa na Amazônia, eu vou receber por número de habitantes o mesmo que um morador lá de Santa Catarina, um prefeito de lá recebe, que é com as dificuldades muito menores do que a nossa. Por isso eu estou dizendo que governar é um grande desafio. E na Amazônia, um desafio ainda maior. Você pega um município desse com 2.400 km de estrada. Você imagina. É como daqui em Uberlândia, em Minas Gerais, tudo dentro do próprio município. É exagerado. Então é um desafio muito grande, né? Você construir política pública que atenda a todos da forma que deveria ser. E aí você é pego com uma pandemia que ninguém, por mais inteligente que fosse, imaginaria que acontecesse da forma que aconteceu tão rápido e que afetou o planeta. Todos os países, sem exceção, foram contaminados pelo novo coronavírus. E isso criou uma forma de você não entender mais bem o que está certo, né? E como fazer certo. Porque assim, você tinha a ciência dizendo uma coisa, a política em algumas formas dizendo outra, e você como gestor tinha que tomar a decisão. Então a pergunta é assim: a pandemia, ela não trouxe uma fórmula, como não tem ela até hoje. Hoje se tem vacina, se tenta controlar tudo mais, que eu quero falar daqui a pouco, uns 2 minutos sobre isso, 2, 3 minutos. Mas ela pegou todo mundo sem as condições de um planejamento de enfrentar essa pandemia, seja em qualquer governo. A gente viu isso acontecer na Europa, nos países ricos. O desespero, porque ninguém estava preparado para isso. Né? Você até se prepara... País de primeiro mundo. De primeiro mundo, toda a tecnologia na mão, não estavam preparados. Você até pode se preparar para uma guerra. Você pode planejar uma guerra, mas você não planeja a chegada de um vírus com tanta força, né? Igual o Covid-19. Então, assim, voltando para o Brasil Novo, nós também fomos pegos desta forma. Primeiro, o município não tinha base e não tinha recursos para garantir que todas as pessoas pudessem ter a proteção que deviam ter. Nós não tínhamos isso.